Voltando aqui, beleza, galera? Parte 2 aí. Então nisso daí foi feita uma introdução do que é a ayahuasca, né? A sua origem, o que eles faziam ali. Foi dada uma explicação mais ou menos aí de mais ou menos uns 40 minutos, uma hora, certo? E nisso, né? Foi servido, eles informaram que seria servido geralmente de 1 a 3 doses. Todo mundo ali, né? Eu acho que tinha mais ou menos umas 30 pessoas, homens e mulheres, menores de idade, acompanhados dos pais, né? Obviamente. E aí, beleza, galera. E aí foi começado também, do meu lado direito, no caso do lado direito deles lá, né? Dos organizadores da cerimônia, e eu era o terceiro ali, né? Contando eles lá, os 4, e com as 2 mulheres que estavam do meu lado, né? Então eu era o sétimo. Aí, beleza. Aí começou com a primeira moça, aí chama lá na frente, né? Ela vai na frente do tal, joelho, ele oferece, você vai retornar pro seu lugar, assim sucessivamente, né? E aí, beleza. Aí isso tudo aconteceu, e tudo bem. Aí eu tomei a primeira dose e tal, sentei, depois que acabou, aí foi servindo pra todo mundo, eu fiquei lá sentado olhando assim, tal, não sei o que. Um detalhe, tá, galera? A minha mente e o meu sentimento naquele momento era totalmente de entrega, beleza? Eu não tava pensando em trabalho, não tava pensando em minha família, em nada, eu só queria me entregar, me jogar, literalmente de cabeça no espiritual, entendeu? Não tava buscando, ancestralidade, um parente meu que já falou isso, cara, nada disso, eu simplesmente queria tocar a fonte, entendeu? Aí na fonte é minha origem, digo origem primordial, beleza? Tipo, o alfa e o ômega, beleza? O início de tudo, eu queria isso, entendeu? Porque eu tendo acesso a isso, sempre tive isso muito claro na minha mente, eu tendo acesso a isso, o resto todo pode vir depois, entendeu? É meio que isso, entendeu? Se você tá na fonte, cara, o resto, não importa, faz parte, né? Mas fica em segundo plano, entendeu? É uma coisa assim, né? Como posso dizer? Tem uma Liga da Justiça, um monte de heróis lá, um mais forte que o outro, um poder diferente, mas se você tem acesso a quem criou essa Liga da Justiça, cara, você tem acesso a tudo, entendeu? Mais ou menos isso daí, a lógica. Pelo menos a minha lógica, né? E aí, beleza. E tomei a primeira dose e tal, deitei, virei pro lado esquerdo, nada aconteceu, tirei um breve cochilo, acordei, tomei um pouquinho de água. Desculpa aí, galera. Aí nisso, foi a segunda parte, né, que era a segunda dose. Nisso eles foi passando mais uma vez, né, e conversando com cada pessoa individualmente, vinha um organizador e uma moça, e eles vinham conversando, e aí, tá bem? Então, nessa altura, algumas pessoas já tinham passado mal, já tinham vomitado e tudo mais, e até então eu tava de boa. Eu evitei até tomar água, depois do negócio, pra poder saborear bem o gosto, né. E não senti nada, dor de cabeça, nada, tava zerado. E que eles fornecem um baldezinho, fica do seu lado direito e tal. Faz parte do processo de limpeza. E comigo nada, tava de boa. Aí perguntou o que eu tinha sentido. Eu falei, vou ser bem sincero, não senti nada, apenas sono. Falou, não, ele deu uma explicação, né? Pela primeira vez, tudo mais, isso aqui. Eu falei, não, tranquilo. E aí, me foi dando a segunda dose e mais uma vez eu fui passando por todo mundo. E eu tô lá sentado, aí eu deitei novamente pro lado esquerdo. E eu comecei a conversar com o criador, né, com a fonte, seja lá que você acredita, seja em Shiva, seja em Parvati, seja em Ganesha, seja em Shu, Ludumaré, Olorum, seja que você acredite, com a sua religião, entendeu? Buda, não importa. Eu comecei a conversar com o criador e comecei a falar, né, poxa, eu vim de tão longe, vim pra cá, não vou ver nada. Tenho que ver alguma coisa, eu tenho que ver alguma coisa, entendeu? Não é possível, nem que seja uma sombra, que seja alguma coisa eu tenho que ver, entendeu? E se não der certo hoje, eu vou vir depois, vou vir outro dia, se não der certo hoje, eu vou vir depois, a terceira, a quarta, a quinta vez até acontecer alguma coisa. Então eu fiquei, e os rezos, né, sendo tocados, as músicas, e eu fui ter acesso, saber o que era rezo lá também, não tinha nenhuma noção que esse tipo de música existia, né, música xamânica, eu não fazia ideia que isso existia. E aí, galera, foi quando as coisas começaram a mudar, beleza? Começou a me dar uma sensação de vômito, beleza? E uma sensação de vômito, sabe quando você tá embriagado? Eu não bebo nenhum tipo de droga, né? A última vez que eu bebi, eu tinha uns 20 e poucos anos, quando você é moleque e tudo mais. Então eu lembro, tipo, mais ou menos quando você tá ficando assim, sempre você perde meio que a coordenação motora e vem essa embriaguez, essa vontade de vomitar, beleza? E um sufocamento, não tava meio que conseguindo respirar. E a frequência da música, né? Hoje eu entendo que a frequência, a música em si, a frequência que ela tava, foi responsável por fazer meu corpo entrar nesse estado. Eu sentia que meu corpo estava derretendo, beleza? Estava se despedaçando, se esmiuçando, beleza? Como se aquele farinha na mão jogando no prato, assim. Tava soltando as moléculas do meu corpo. E eu começava a me encolher assim, no colchonete, assim, e a música, o ritmo que estava sendo tocado na hora era semelhante a um tambor, um sonar de baleia. Não tem aqueles barulhos que as baleias fazem? Era algo mais ou menos assim, tipo... meio que nave espacial de filmes de científico, né? Quando vem aquelas naves, aquelas energias das naves pousando, né? Meio que foi isso daí, misturado com um tambor, né? Aí já era. Aí já era que eu digo assim, né, galera? O meu corpo já tava nesse estado, aí pra conseguir respirar ou tentar melhorar, eu virei de frente assim, ó, olhando pro teto ali, e eu fechei meus olhos, e nisso que eu fechei meus olhos, o regente lá da cerimônia começou a falar, vocês têm que respirar, respira. Eu ouvi a voz dele bem audível falando isso daí pra respirar. E nisso quando eu puxei o ar, quando eu soltei já mudou tudo. Eu com o olho fechado, né, eu tinha uma visão meio que 360 de onde eu tava,
como se fosse uma imagem congelada, de onde eu tava, assim, meio congelada, mas em movimento, né? Como se eu tivesse literalmente visão 360, e atrás de mim tinha de 3 a 4 moças, assim, né? Eu sabia que eram mulheres, elas eram magras, esguias, assim, bem altas. Tipo, se eu tivesse em pé, eu tenho mais ou menos 1,78 m. Se eu tivesse em pé, elas ainda seriam mais altas que eu, mais de 1 m, beleza? E ali, só me veio na minha mente a África, né? Que ele me remetia um pouco da África, não faço ideia de qual nome, entendeu? Mas elas eram bem negras, muito bonitas, de rosto, né, e tal. De branco, assim, com os lenços na cabeça, né? E eu não via mata atrás, nada, só via elas assim. E nisso, quando quando o meu olho fechado, né? Nisso eu já me vi em outra imagem, tava sendo levado para um lago por uma moça, né, que não sei se era sereia, não conseguia respirar, eu sei que ela me puxava assim pro lago, assim, o cabelo dela assim, né, quando fica no mar, assim, os moleques tem um cabelo bem longo, né, o cabelo espalhado, parecendo um sol, assim, né, e ela com puta de um sorrisão no rosto, cara, tipo, alegre porque eu tava ali, né, bem, tipo, empolgado, e eu vim assim, cara, todo, mas eu fiquei, mergulhei num detalhe, tá, galera, eu não tenho, mergulhei comigo assim, fui descendo, né, descendo, assim, nas minhas mãos, assim, né, fui descendo, assim, eu não nado, né, eu tenho um trauma com água, então eu não mergulho, não faço nada. E nisso, eu tinha consciência disso. E nisso, quando ela desceu comigo, a gente ficou mesmo no meio daquele lago ali. Ela falou, e eu com um ar assim, ela falou, calma, calma, você pode respirar debaixo d'água. Eu fui falando com a boca, tá? Foi mentalmente. Eu entendi aquela informação e ficava ali, ó. Entendeu? Tipo, mano, extasiado com aquilo ali, olhando pra ela e tal. E nisso, o meu corpo físico, eu tinha consciência do que estava acontecendo, tinha consciência do meu corpo físico, beleza? Isso eu já não estava sentindo direito ele, não estava sentindo direito o meu corpo físico. Eu tocava assim, eu tentava tocar no chão, assim, no colchonete, assim, beleza? Eu tava tocando no colchonete assim pra sentir, sentir literalmente meu corpo. E nisso daí, galera, já fui puxado dessa imagem, e nisso aí meu corpo puxando e segurando a respiração, puxando, segurando a respiração, porque o ar, ele tinha mudado, ele não era mais esse ar que a gente tava respirando, ele era um ar mais carregado, um ar mais pesado. Sabe quando tá muito frio, né? Frio que você puxa aquele ar, você sente ele enchendo todo o seu pulmão e você solta. Era meio que um movimento desse que eu fazia e enchia todo o meu peito. E meu corpo fazendo esses movimentos. Me via aí como um xamã, um índio bem velho, assim, cabelo longo, com roupa meio amarronzada, pena pra todo esse lado, uns colares. Eu tava com essas posições que fica de Buda. Eu tava brincando com fogo, com a água, né? Com a fogo, com a terra. Eu fazia uns movimentos, eu manipulava os elementos. E aquilo parecia algo ser tão comum, tão, tipo assim, qualquer ser humano faz isso. Eu dava risada, né? Como aquele índio velho. Tipo, e automaticamente fui puxado dessa imagem, eu não tinha um controle, beleza? E o mesmo movimento que o pajé fazia na imagem, eu fazia com o meu corpo lá na cerimônia, deitado, beleza? Manipulando os elementos. Tanto que eu conseguia sentir o calor da chama na minha mão direita, beleza? Que eu tava brincando com uma bola de fogo na minha mão direita. E eu fui puxado por uma imagem onde eu me vi como já criança, né? Tipo, um adolescente de 12 anos, tava brincando com outro índio, tava com um arco e flecha na mão, a gente tava brincando. Era uma floresta bem esverdeada. De repente, não vou falar de uma árvore, acho que de uma rocha que tinha atrás de uma árvore, surgiu uma pantera negra, bem escura, eu via de frente a imagem, eu de lado, né, eu era um índiozinho brincando com outro índiozinho, e a pantera nos vendo de longe, assim, então eu vi todo mundo da pantera se preparando e pulou em cima de mim, né, a gente saiu rolando, e nisso eu vi meu ombro saindo sangue, então eu não sei se aquela pantera me matou, então eu já fui puxado por uma imagem que eu já era um índio já mais jovem, né, e eu tava espreitando alguma caça que eu não via, e eu tava levantando assim de lado, assim, com o arco e flecha na mão, e atrás de mim, véio, surgiu um ursão pardo, bem grande, ele tava bravo, né, ficava rosnando assim, bravo, né, e eu fui levantando assim, olhando os detalhes do osso dele, do nariz mexendo assim, tira bala caindo pela boca assim, eu fui levantando assim, bem devagarzinho, fui desarmando o arco e flecha, eu fui levantando minha mão direita bem devagarzinho, eu tocava assim, na parte do focinho dele assim, ia fazendo carinho assim, ó, ele ia acalmando, aí me veio uma mensagem, tudo mentalmente, galera, o urso é o seu pai. Entendeu? O urso é o seu pai. Aí eu, caramba, o urso é meu pai. Aí nisso eu fui puxado pra uma outra imagem, eu fui pra dentro de uma caverna. E eu sabia que o nome da caverna também era eu, beleza? Eu tava com as pernas meio acinzentadas, eu não sei se era cinza de alguma fogueira que tinha passado nas pernas, não faço ideia. Eu lembro do meu corpo assim, um corpo meio que atlético, bem definido, né? Pra quem curte musculação aí, cara, o cara bem definido, com a massa magra bem definida, eu vi os oblíquos assim na minha costela, assim, ó, os cortes na coxa dos músculos, aí, nas panturrilhas. E uma fogueirinha acesa, um urso pardo, velho, deitado no chão aberto do pescoço até a parte do umbigo, assim, ó, e uma escritura na parede, tipo de ET. Quando a gente vê esses filmes que os caras vão nas cavernas ver aqueles figuras de ET desenhado em nave, né, e tudo mais. O engraçado é que quando eu entrava nessa caverna, não era um corpo físico, era como se fosse uma consciência, um vento, sei lá. E quando eu entrava, esse ser aí, que era esse homem pré-histórico, ele percebia, ele levantava, assim, e ficava parado de frente pra mim, assim, ó. E aí eu olhava pro urso no chão, olhava pra ele, e aquele urso pardo que tava morto, que tava ali morto ali, era como se fosse o mesmo urso que tava lá na floresta. Para aquele índio, eu peguei e falei, você é o urso é você, o urso é seu pai, entendeu? Eu era um homem, o urso era ele, o urso era meu pai, um negócio muito doido. E nisso, galera, meu corpo lá no ritmo lá, todo vapor, brincando com os elementos lá, fazendo tornado na minha mão, véio, fazer aumentar, diminuir, meu corpo lá, eu brincando mesmo com
com os elementos, entendeu? Brincando mesmo, prendendo a respiração, chegou uma hora que eu tava prendendo a respiração, puxava o ar, o máximo que eu podia, travava, e meu coração ficava bem acelerado. É uma voz, mas já era uma voz masculina, ela falava pra mim, calma, calma, ia reduzindo a velocidade do barulho do meu coração, você pode segurar o ar o tempo que você quiser. Então eu tive a impressão que eu poderia segurar o ar o tempo que eu quisesse ali, entendeu? Sem soltar. Eu soltava e ficava nesse processo aí. E aí, esse homem nas cavernas ficou de frente pra mim, né? E eu meio que tive a consciência de imortalizar ele ali, né? Imortalizar aquela imagem, beleza, dele. Aí o instinto que eu fui foi meio que deixar ele mais forte possível, entendeu? Modernizar, aquele negócio de modernizar aquele homem das cavernas. E eu ia tocando nos ombros dele assim, nos braços dele, nas pernas dele e tudo mais, e ele ia, tipo, ganhava armadura, né? Tipo, umas armaduras. E eu ia lá e saía da caverna, como se estivesse andando de trás pra frente, né? Saindo assim, aquela imagem se distanciando, e eu era puxado daquela imagem. E aí, galera, eu me via no universo, né? Universo, assim, as estrelas, tudo. Eu vi uma nave, assim, ó, sozinha, assim, era uma nave, mano, que a ponta dela meio que era uma nave de guerra. Era como, sabe, aquela arma lá que eu acho uma ponto .50, que ela tem aquele buraco central, ela vai girando assim, as outras negócios. Essa nave era como se tivesse isso na ponta, e ela era um formato meio que de um machado, beleza? A parte do cabo era assim. Depois eu deixo um desenho pra vocês, beleza, galera? E eu entrava nessa nave e eu vi um leão, bem na frente, assim, do painel da nave, assim, ó. Que dava pra você ver o outro lado, assim, né? Eu tive a visão dele e a visão da nave completa. E ele tava com a mão pra trás, ele era uma figura, né, militar, beleza? A patente dele eu não vou falar aqui, né? Mas ele tava lá com a mão pra trás, assim, um uniforme todo dourado. Era um leãozão, um amarelão, assim, um jubão, assim. Eu consegui olhar com o olho dele, que ele tava vendo ali. E no universo senti um rastro, assim, ó, umas estrelas meio que fazendo um caminho, tá? E eu acredito que esse caminho ele tava indo pra outro lugar lá, beleza? E nisso eu sabia que o leão era eu também. Eu fui saindo dessa imagem lentamente. Quando eu saía dessa imagem, eu tava pronto pra voltar pra terra, assim, aparecia um ser que era meio que uma barata misturada com um grilo, bem grande, assim, bem comprido, né? E me convidando pra ir no planeta dele, tudo mentalmente, né? Tipo, vamos lá. Aí eu pegava e falava, não tô afim não, na próxima deixa eu aproveitar aqui o momento aqui, deixa eu aproveitar esse momento aqui, e depois, se der tempo, eu vou pra lá. Aí, tipo, ficou meio que parado, assim, meio que tudo bem, né? E eu fui embora. Então eu vou colocar um adendo aí, tá, galera? Aqui, né, nessa parte do vídeo, tá em 7 minutos, né? Assim, galera, a mensagem que eu tenho pra passar, que eu entendi disso daí, a mensagem primordial é a seguinte: todos nós somos um só, porém cada um de nós temos nossas particularidades, beleza? Essa é a primeira questão. Todos nós somos deuses, beleza? Temos parte de Deus em nós. Segunda parte, você vai conversando com as pessoas, você fala, eu sou arcturiano, eu sou de Sirius, eu sou, sei lá das quantas. Você pode ter sua origem lá. Mas a sua origem, eu vou falar de segunda origem, né? Porque a primeira é a fonte, né? Então a sua segunda origem pode ter sido lá. Mas você já rodou, pelo menos em todas, né? Todo tipo de existência, beleza? Todo tipo de existência para você entender como é que funciona. Entendeu? Como é que é ser um inseto, como é que é ser um reptiliano, como é que é ser um leão de Sirius, um golfinho, seja lá o que for, beleza?